Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Fazendo-se uma análise da sociedade contemporânea na sua busca da verdade e retrocedendo-se historicamente ao período do cristianismo na Terra, constatamos uma semelhança impressionante. As criaturas daquela época estavam divididas entre o politeísmo, que os judeus chamavam gentil, as pessoas que não pertenciam à denominada raça especial, e o monoteísmo israelita, também vigente em outros países, sob denominações ocultas. Nós vemos, por exemplo, na Índia, desde então e até hoje, a pluralidade dos deuses, mais de 10.000. Acima de todos, no entanto, nós vamos encontrar a particularidade de um Deus especial, governador de todos os deuses. E isso está muito claro nas duas obras básicas do pensamento indiano, o Bhagavad Gita, que é a história da Índia, e os Upanishadas, as grandes batalhas que existiram até o momento em que os deuses escreveram a história do povo em relação a Deus. Em os Upanishadas, nós vamos encontrar uma peculiaridade. As nossas lutas cotidianas estão muito bem colocadas entre Krishna, Deus, e Arjuna, seu discípulo. Há um momento em que Arjuna pergunta ao seu mestre: o que é que eu devo fazer para encontrar a salvação? E Krishna lhe diz: nosso povo é constituído de dois povos, aqueles que são os nobres e aqueles que são os combatentes, os miseráveis. A verdadeira felicidade é lutar contra esses miseráveis que nos asfixiam, que nos infelicitam, que nos degradam. Se tu conseguires matá-los, tu então terás a oportunidade de ser feliz. E o jovem, porque era um jovem, o discípulo, pergunta: mas quem são esses adversários? E Krishna lhe diz: são teus familiares, teus pais, teus irmãos, teus amigos. Mas eu terei que matar a minha família? Sim. Eles são muitos, para que tu possas gozar do privilégio de poucos. Aí está figurada a presença do bem, poucos, e dos maus. A família, porque os nossos defeitos estão em nós, são as nossas imperfeições morais. Na tradição indiana, eles são chamados Kurus. Os Kurus são muitos. Allan Kardec refere-se a eles em O Livro dos Espíritos, chamando as nossas más inclinações. Todos nós temos inclinações que refletem a nossa origem, a ignorância do princípio, o barbarismo, esse processo de evolução antropológica em que nós sempre lutamos contra o egoísmo, o ciúme, o ódio, o rancor, a vingança e toda essa malta de sentimentos inferiores. Eles estão em todos nós, meio adormecidos uns, noutros despertos e noutros comandando as pessoas. Mais facilmente encontramos uma pessoa irritada do que uma pessoa tranquila.
Então, os seus familiares dominam-no, as paixões. Mas para que eles fossem tranquilos, era necessário que eles encontrassem os pândavas. O pândava é a virtude, o bem, a caridade, a misericórdia, a compaixão, o perdão. Mas esses bens são poucos em relação aos maus, que são muitos. Se vê que o livro é nada mais do que um estudo apologético das nossas paixões. Na hora em que nós vencermos os kurus, nós encontraremos os pandavas, a verdadeira felicidade. E Allan Kardec, com muita propriedade, perguntou aos espíritos o que é o bem. E eles responderam: é tudo aquilo conforme as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Pândavas, o amor ao próximo, a caridade, a renúncia, são as leis de Deus. O altruísmo, que é o adversário imediato do egoísmo. E quais são as tendências negativas? Aquilo que nós agasalhamos para o nosso egoísmo, as nossas paixões arraigadas. Então, nós vamos encontrar na Grécia, por exemplo, milhares de deuses. Toda a mitologia grega é de uma beleza insofismável. Vemos que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria é toda montada na mitologia grega. Quando nós falamos a respeito de qualquer problemática, podemos citar um deus correspondente, desde Marte, o deus da guerra, até Atenas, a deusa da compaixão. Podemos compensar o nosso pensamento com Júpiter, o deus de todos os deuses, e Saturno, o deus do prazer, da embriaguez, do sexo, Eros, o deus do amor, e ao mesmo tempo as terríveis chagas daquelas 3 personagens que representavam a tragédia humana. Mas, apesar desses deuses, havia um Deus sem nome, que era o Deus criador dos deuses, que eram aqueles embaixadores para as criaturas humanas. Quando nós consultamos a Bíblia na criação, o primeiro capítulo, o primeiro versículo diz: no começo tudo era vago, não tinha nada. Quando então o Logos disse: faça-se a luz. Essa palavra Logos, na Bíblia, às vezes está traduzida por Deus. Mas o que é que a palavra Logos, uma palavra grega, representa? Ela tem o caráter de representar a divindade. Toda vez que ainda hoje, na língua grega, se quer falar sobre a divindade, o poder superior, diz-se o Logos divino, o Cristo. O Cristo é um Logos. A palavra Christos, com CHR, Christos, é um Logos, quer dizer, é o intermediário do Logos divino. Seriam os anjos, os embaixadores de Deus. Então começa a criação dizendo que era o vazio, mas no vazio existia o Logos, a presença da divindade, que se corporifica nos deuses, que são naturalmente os anjos. Nós vemos isso de alguma forma em todas as religiões, ao ponto de São Cristóvão, protetor do chofer, condutor, ele atravessando o rio com Jesus no ombro, e assim por diante. Nós vamos vendo, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição da Praia, mas é a mesma Nossa Senhora das Candeias. Candeias é uma cidade. A praia era o lugar em que ergueram uma igreja. Conceição, aí significa concepção. Nossa Senhora da Concepção. Aquela tradição católica que diz que Maria concebeu virgem antes, durante
e depois do parto. É um dogma inexplicável, porque absurdo, estúpido. Deus cria todas as criaturas humanas através do sexo. No entanto, criou Jesus fora do sexo, numa materialização orgânica, semelhante da Bíblia à história do profeta Tobias, que ficou no ventre de uma baleia por 3 dias e 3 noites. Foi jogado na praia e então aí ele se recuperou. Enfim, outros mitos da Bíblia. Ninguém pense que a maioria das histórias bíblicas aconteceu. São mitos. Eu já me referi aqui aos mitos brasileiros, alguns deles. Por exemplo, o negrinho do pastoreio. Nunca existiu esse tal negrinho do pastoreio. Quando nós adquirimos aqui a faixa, isso aqui era uma floresta. Toda esta área só tinha 3 casas, Pau da Lima, ali ao lado, as outras comunidades. E então aqui era um lugar pavoroso, não tinha eletricidade. Isso aí há 50 anos mais ou menos, um pouco mais, 60 anos. E então, no primeiro dia que eu fui visitar, era uma velha fazenda, com uma casa caída, veio um amigo comigo e trouxe um ramo de alecrim. Eu não entendi porque que ele estava com aquele ramo de alecrim. Mas como ele era gaúcho, eu pensei que era da velha música, alecrim, alecrim formoso, etc., muito típica do Rio Grande do Sul. Mas eu então havia uma cancela muito velha, já não era cancela, eram os paus. Afastamos, quando eu entrei, ele fez, não vá adiante. Por quê? Ali tem uma encruzilhada e o negrinho do pastoreio está ali. Ele disse, e o que é que eu faço com ele? E o ramo de alecrim. E coloca, porque se você entrar aí, você não sai mais nunca. Eu digo, nunca é um pouco exagerado, porque é só eu continuar em frente e vou sair em qualquer lugar. Mas como era um amigo muito culto, era um mestre de literatura grega, eu tinha muita consideração e adorava conversar com ele. Então eu tomei o ramo de alecrim e disse, negrinho do pastoreio, aqui está. Coloquei, olha, não me perdi. Estou aqui, portanto a coisa funcionava. Não é? A mula sem cabeça, Ave Maria, o Saci Pererê, quem é que não se recorda? Cada estado do Brasil, cada área, tem os seus números, tem os seus mitos. Pois bem, mas havia e há um de natureza indígena. Eu já me referi também. Então veio uma grande chuva. E nessa grande chuva, todo o norte do Brasil se afogou. Desde o Maranhão, o Piauí e a Amazonas. Virou um tanque imenso, mas ali estavam os primeiros seres humanos, Ceci e Peri. Perguntaram a Tupã, o Deus, que fazer? E Tupã apresentou-lhes uma palmácia, pediu que eles subissem, e eles subiram e ficaram em cima das palmas, e uma correnteza muito forte carregou a palmeira e foi carregando, atravessou todas aquelas áreas e foi se perder lá longe no Pacífico. É a história lendária do Rio Amazonas. Então isso faz parte. Ora bem, o Logos divino nos criou, estamos aqui. Mas quando veio Jesus, Logos, Cristo, cada planeta tem o seu Cristo, seu embaixador, seu governador, seu Logos. Pode ser no plural, ou logo, ou no singular. E isso dá origem à história do mundo, segundo a Bíblia. Mas do ponto de vista científico, é diferente. Porque isso é lendário, é um arquétipo da imaginação humana. Todos nós temos imaginação e deliramos, porque essa imaginação é o resultado das nossas existências variadas. Nós fomos acumulando e temos todo esse mundo, esse Olimpo dentro da nossa cabeça. Quando Jesus esteve conosco,
É claro, ele estava por despedir-se e havia saído da casa de Lázaro, numa cidadezinha muito bonita até hoje, Betânia. Betânia é uma cidade próxima de Jerusalém, a 7 quilômetros. Tem a descida pela cordilheira de Israel, dos judeus, a grande cordilheira do deserto, ou pela estrada dos carneiros e dos bodes. Essa estrada dos carneiros sobe a montanha e desce. A outra, que era das caravanas, é no ápice das montanhas, até chegar ao vale do Cedron, onde o rio separa o Jardim das Oliveiras da montanha em que estava o templo. E ali está Jerusalém, a terra sagrada para os judeus. Então Jesus veio trazer a verdade de Deus, um Deus de amor. Veio falar dos Pandavas, na linguagem hebraica, como no Egito também, como nas velhas tradições da Babilônia, da Assíria. Na Babilônia, que fica numa região entre dois mares, é, portanto, um dos momentos mais lindos da história da nossa geografia, o mar Mediterrâneo, de um lado, com todos os países do passado. E então é comovedor que Jesus sai da casa de Lázaro com os amigos para ir a Jerusalém. É a última viagem. E quando ele estava atravessando as montanhas, Pedro chegou até ele e disse: Senhor, estamos num momento de inequívocas alegrias, mas eu vejo o teu rosto triste. E Jesus lhe disse: Simão, é porque a hora se aproxima, a hora em que o Filho do Homem será negado, vendido, maltratado e crucificado. Então Pedro assustou-se. Disse: mas como, Senhor? Ele disse: é a tradição. É o que está escrito no livro de Elias, anunciando o Messias divino. Pedro entusiasma-se e diz: mas eu não permitirei que ninguém te maltrate. E coloca o braço para defender Jesus. Jesus tira-lhe o braço e diz: Simão, tu mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Mas eu, Senhor, que te amo tanto, disse Simão, tu me amas? Amo. Então toma conta das minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Amo. Então, toma conta das minhas ovelhas. Tu me amas por 3ª vez. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Simão, eu te entrego as minhas ovelhas. E continuou muito triste. Simão disse: que faremos? Orar. Deveríamos orar. Ensina-nos a orar. E Jesus lhe diz: Pai nosso. Notem que detalhe. Deus é meu Pai, mas é também Pai do meu inimigo. Ele é Pai dos bons e dos maus. Somos uma família de Pai único. Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. São 12 solicitações. Depois de gratidão pelo pão de cada dia, ajuda-me a perdoar, como eu perdoo. Notem como o perdão divino está na razão direta do perdão humano. Eu não posso pedir aquilo que não dou. E a lição de Jesus é de doação, até o momento do que assim seja. Então andam e param adiante. E Jesus disse: Simão, eu sei que os meus discípulos não manterão essa doutrina de amor. É só olhar a história. Quantas guerras de religião nós temos tido até agora. Agora mesmo está na moda perseguir os cristãos. Nos países muçulmanos, matá-los. Na China, matá-los.
pelo crime de adorarem a Deus e não adorarem ao chefe da República. Então, em Paris, a melhor cidade do mundo, é proibido qualquer vulto, qualquer símbolo do cristianismo na repartição pública. O país agora é leigo com o presidente Macron, mas ele está se tornando muçulmano. E a sexta-feira, em Paris, é feriado muçulmano. Os muçulmanos celebram seu Deus, Mohamed, realizam seus cultos nas ruas do bairro em que residem. Mais de 1 milhão de muçulmanos. As estatísticas preveem que no ano 30, Paris será uma cidade muçulmana. Mas o problema é que, sendo uma cidade muçulmana, eles vão destruir todas as igrejas. Já estão fazendo. No Chile, os comunistas, com seu representante, o antigo âncora de uma rádio que é comunista, estão incendiando as igrejas, depredando. No Brasil, as igrejas protestantes, os núcleos de candomblé, periodicamente são devastados, em nome da chamada nova ordem. Qual é a nova ordem? Faça o que quiser, nada é proibido. Então nós caímos no caos, porque se eu vou matar alguém, a pessoa se arma e me mata a mim. Se eu faço um deboche, se eu corrompo uma jovem, e os pais descobrem e tem o caráter violento, vem me cobrar. E assim sucessivamente. Então, todos nós estamos vivendo um caos. O que é que os pais dirão, os pais aqui? Se a filha de 14 anos disser assim, papai, amanhã meu namorado vem aqui dormir comigo. Eu gostaria de saber o que cada um pensa. Porque se ele mais dormir na minha casa, papai, para não ir para um motel. A filha de 14 anos. Será que ela tem condição de eleger um motel ou tornar a sua casa um motel? Mas também o rapaz. Então nós criamos vultos psicológicos de natureza tímida. O namoradinho, mas dentro de 9 meses nasce o filhinho. E quem vai tomar conta? Aqui no bairro, em nossa maternidade, nós temos atendido meninas de 12 anos, que ainda não estão com o organismo genésico concluído, mas da liberalidade, a libertinagem traz, cada 10 partos nossos, 3 são de menores de 15 anos, que ainda estariam na fase de brincar de boneca, ou brincar de coisa séria, brincar de cozinha, brincar de construção, de qualquer coisa, para justificar o crescimento. Mas isso que está acontecendo hoje é o fruto de uma negligência antiga. Mas feita por quem? Pelos cristãos. A nossa sociedade brasileira era toda religiosa. E o Brasil era o maior país católico do mundo. Hoje é a cidade do México. O Brasil já perdeu essa hegemonia. A Europa, antes do Papa subir ao chamado a sede gestatória, o seu lugar, mais de 300 milhões de católicos da Europa abandonaram, porque o Papa era contra o aborto delituoso, contra o assassinato de crianças. Agora, nos Estados Unidos, que a legislação federal condenou o aborto, está havendo barbaridade, porque nos Estados Unidos cada estado tem a sua própria constituição. E então matar no Evangelho é crime. Está lá em Moisés, não roubarás, não matarás. Se a gente for ler isso na porta do Senado, da Câmara do Brasil, tem que antes trancar a porta. Não roubarás, Ave Maria. Não matarás. O que é que tem havido? Eutanásia, matança de doentes, desligamento dos aparelhos. A desculpa, coitado, para ele não sofrer muito, desliga e mata. Onde é que acha apoio no Evangelho? Seja ele protestante, seja católico, seja espírita, ou seja de uma pessoa ética, que não tem religião, porque uma pessoa ética quadrangulada em postulados morais,
não vai concluir que o assassinato de uma criança por negligência dos pais, porque pode evitar a fecundação. Qualquer pessoa pode evitar a fecundação, porque corre o risco e mata depois. Crueldade. Qualquer mocinha sabe que usando o anticonceptivo está 90% garantida para não fecundar. Se deseja ter uma vida libertina, por que não tem uma vida de precaução? Leva na bolsa, no bolso, no sapato, a Drágia. Há até uma anedota um tanto vulgar, mas que se enquadra. Havia uma farmácia na qual, todo sábado à noite, uma senhora de idade ia comprar o anticonceptivo. Todo sábado. E o farmacêutico foi pressionado, aquela senhora tinha mais de 80 anos. Quando foi um dia, o farmacêutico disse: nós já somos íntimos. Por que todo sábado a senhora compra um anticonceptivo? Ela disse: para poder ter paz. Mas o anticonceptivo é para a senhora? Ela disse: não, para a minha neta. Ela tomando, eu posso dormir em paz. Porque se ela não tomar, ela vai ter o filho, quem vai criar sou eu. Como é verdade, 90% desses filhos a que me refiro, aqui do Paula Lima, são as avós doentes ou quebradas que tomam conta. E a nossa caravana atende mais de 300 dessas famílias, com mais 200 outras, onde as velhinhas tomam conta de 3, 4 crianças abandonadas pelas filhas, que infelizmente estão na chamada gandaia. Então Jesus previu, 2000 anos antes, que nós não iríamos seguir o seu evangelho. E então disse: eu mandarei o Consolador. Não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Consolador. E qual é o Consolador? Para que o seu evangelho pudesse esplender, os Espíritos vieram consolar-nos. E nasceu o Espiritismo no século XIX, em 1857, trazido pelos imortais, que vieram dizer: matar é crime. Por mais que seja legal, nunca será moral. Então, uma coisa que é legal não é necessariamente moral. Mas se ela for moral, ela será legal, hoje ou amanhã. Como nós estamos vendo tanta coisa. O negro, o mulato, o japonês, etc., que eram vítimas de perseguição, têm agora seus direitos e são perfeitamente legais, que deveriam ser desde o nascimento. Mas o egoísmo humano nos separou. Raças, castas, posições sociais. Então o Espiritismo veio para fazer a igualdade das criaturas humanas. Um socialismo de amor e nos ensinar a viver como Pandavas, como o jovem que Krishna orienta. E como é viver como os Pandavas? É amar em qualquer circunstância. Os guias espirituais, nas sessões mediúnicas, comovem-se às vezes até as lágrimas e dizem: eu venho daí. Nós, os imortais, estivemos aí. E lamentamos não havermos sabido aplicar os ensinamentos que recebemos. Meu, seu, de todos nós, um determinado espírito. Joana de Ângeles me diz que quando ela morreu, em 1823, os Cristos, os Logos, convidaram-na para trabalhar pela humanidade. É Joana Angélica de Jesus. E então, estabeleceram programas. E estabeleceram o programa há 130 anos desta instituição de hoje. Isso ela nos falou há mais de 70 anos. Quando nós mal podíamos encontrar-nos embaixo de uma mangueira e fazer a nossa educação embaixo da mesma mangueira, os meninos sentando em caixotes de cebola. Eles viram dias, meu filho, féricos, grandiosos, perigosos.
O movimento vai crescer, porque é da parte do Senhor. E então ela disse, eu pedi 120 anos da minha vida para tomar conta de você. Eu disse, mas como? Pois é, aqui no além, preparamos você para encarnar, e então, durante toda a sua reencarnação, até a sua morte, eu estarei ao seu lado como sua irmã, seu anjo da guarda, sua amiga, para chorar com você e para sorrir com você. E depois de você morrer, ainda ficarei uns 20 anos para você despertar, arrepender-se, se for o caso, ou avançar. 120 anos. Eu já estou com 95. Só faltam 25. Quer dizer que estou bem perto de morrer. Como me disse uma amiga, mamãe mandou pedir a você, que ela tem muito medo de morrer. Eu digo, eu sei, mas ela mandou pedir a quem já está morrendo. Eu tenho que ser favorável que ela venha conosco e vamos viajar. Então o Espiritismo é aquele cristianismo, de tal forma que o apóstolo Paulo passou à posteridade como cartas vivas. Nós necessitamos de cartas vivas. Já estamos cheios de palavras. O que não nos faltam são palavras. A tecnologia está nos inundando com bilhões de palavras nas redes sociais. Nós estamos precisando de exemplos. Pessoas abnegadas. Pessoas que saibam dizer não, sem ódio. Pessoas que saibam dizer, eu irei contigo, até onde tu queiras, para te ajudar. É assim que fazem os nossos guias. Então, eu proponho, nesta breve e larga proposta, que pensemos neles. O mundo está difícil para todos nós, todos. Então, nos entreguemos a eles que tomaram tantos anos para nos guiar e nos proteger. E nessas reuniões de perguntas e respostas, procuremos entender o que o Espiritismo fala. O Espiritismo vem cuidar de certa, eu estou com caída de cabelo, o que é que eu faço? Se alguém descobrir um remédio para queda de cabelo, até eu vou comprar. Não é? Porque não, o Espiritismo é para a alma da gente. Lá para dentro, a pessoa nos olha e nos julga mal, e nós somos um filho de Deus. Porque Jesus é o seu Logos, é o seu embaixador. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus, que se comprazem nas perseguições ao bem.
Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.